O grito das sirenes rasgou a madrugada como uma faca quente na manteiga. Regina Santos estremeceu, mas não deixou cair nenhuma gota do café que segurava entre suas mãos pequenas e fortes. Era sua terceira dose de cafeína em um plantão que parecia não ter fim. Mais um e vai sair café pelas minhas veias em vez de sangue, murmurou piscando para Lúcia, a recepcionista da emergência. Se continuar assim, nem vão precisar te embalsamar quando morrer, Regi, respondeu Lúcia com um sorriso cúmplice. O Hospital São Vicente, a joia médica de Niterói, brilhava com seus pisos de mármore e tecnologia de ponta. Um lugar onde os ricos vinham se curar com discrição e conforto. Um local onde Regina, com seu uniforme de enfermeira e seu rabo de cavalo desarrumado, parecia um peixe tropical nadando entre tubarões de águas frias. A porta da emergência se abriu de repente. O vento noturno arrastou o cheiro de desinfetante e medo. 2 paramédicos empurravam uma maca a toda velocidade. Homem, 30 e poucos anos, acidente de moto, traumatismo grave, hemorragia massiva. Gritou um deles enquanto as rodas chiavam contra o piso imaculado. Regina jogou o café no lixo e correu para eles. O tempo se comprimiu como um acordeão. Suas mãos voaram sobre o corpo do desconhecido, conectando tubos, pressionando compressas, medindo sinais vitais que escapavam como água entre os dedos. Precisamos de sangue agora, ordenou ao residente que parecia congelado junto à porta. Mexe-se ou vamos perdê-lo. O homem na maca era um quebra-cabeça de sangue e pele pálida. Nem um documento de identidade, nem um nome. Apenas um relógio caríssimo destruído, marcando 3h27 para sempre, e uma pequena tatuagem sobre o coração. Uma bússola sem norte. O banco de sangue diz que não tem o negativo suficiente, disse o residente, voltando com o rosto branco como papel. Tem um problema com o sistema de refrigeração e... Me dê o maldito equipamento, interrompeu Regina, arregaçando a manga do jaleco. Sou o negativo. Mas o protocolo não vai salvar a vida dele, vai? Regina já estava preparando a agulha. Se a Sofia perguntar, diga que me responsabilizo. Enquanto seu sangue fluía para o desconhecido, Regina estudou seu rosto. Sob todo aquele sangue e hematomas, havia feições que não pertenciam às ruas que ela conhecia. Mandíbula definida, nariz reto, sobrancelhas perfeitas. Um homem acostumado a ter portas se abrindo à sua presença. Não morre, cara, sussurrou. Seria uma pena desperdiçar sangue tão bom como o meu. Doando sangue sem autorização? Sério, Santos? A voz de Sofia Ribeiro cortava o ar como uma navalha de gelo. Alta, loira, com seu jaleco impecável e seu sobrenome bordado em fio dourado, era a encarnação perfeita do nepotismo hospitalar. Filha do diretor médico, chefe de enfermagem por direito de nascimento, mais que por mérito. Ele estava morrendo, Sofia, respondeu Regina, sustentando o olhar apesar da tontura que sentia. Não havia tempo para a burocracia. Sempre há tempo para os protocolos, Sofia verificou a ficha com desdém. Paciente sem identificação. Provavelmente um motoqueiro bêbado ou drogado. Arriscou recursos do hospital por uma vida humana, completou Regina. Que loucura a minha, né? O silêncio entre as duas mulheres se tensionou como uma corda de violino prestes a romper. Regina sabia que devia se calar. Seu contrato pendia por um fio desde que havia denunciado o tratamento preferencial a pacientes VIP. Mas algo em seu sangue, talvez o que lhe restava após a doação, se rebelava contra as injustiças. Estou de olho em você, Santos, sentenciou Sofia dando meia volta. Mais um erro e... E o quê? Vai me denunciar para o papai? As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Sofia virou-se lentamente, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Não será necessário. Você vai se destruir sozinha, como sempre fazem os da sua classe. Depois que Sofia desapareceu pelo corredor, Regina se permitiu exalar. Apoiou-se contra a parede fria e fechou os olhos por um segundo. Tudo bem, Regi. A voz de Marcelo, o médico de plantão, a trouxe de volta. Claro, apenas dei 1 litro do meu extraordinário sangue a um desconhecido e enfrentei o diabo de salto alto. Uma terça-feira qualquer. Sorriu, endireitando-se. Marcelo lhe passou uma barra de chocolate. Come.
e vai descansar. Ficarei com seu paciente misterioso. Não, já estou bem. Mordeu o chocolate com vontade. Além disso, dei meu sangue. Agora é minha responsabilidade. As horas passaram como uma procissão lenta de minutos idênticos. Regina trocou soros, verificou constantes, ajustou medicação. Seus dedos se moviam com a precisão de quem transformou o cuidado em arte. De vez em quando olhava para o rosto do desconhecido, agora limpo e menos inchado. Você deveria ter um nome, murmurou enquanto ajustava o travesseiro. Vou te chamar Lázaro, por aquilo de voltar dentre os mortos. O hospital se aquietou com a chegada do amanhecer. Esse momento mágico, quando os corredores respiram mais devagar e a luz se infiltra tímida pelas janelas. Regina aproveitou para sentar um momento. Só fecharia os olhos 5 minutos. Um movimento a despertou. A mão do paciente havia se movido. Regina se incorporou de repente, profissional novamente, verificando sinais vitais, pupilas, resposta a estímulos. Você me ouve? Se me entende, aperte minha mão, disse com clareza. Os dedos do homem se fecharam fracamente ao redor dos seus. Regina sorriu. Bem-vindo ao mundo dos vivos, Lázaro. As pálpebras do homem tremeram, abriram-se devagar, revelando olhos cor de âmbar que piscaram confusos diante da luz. Seu olhar vagou pelo quarto até fixar-se nela com uma intensidade que a fez conter a respiração. Seus lábios secos se moveram 1, 2 vezes antes de conseguir articular som. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro rouco, mas decidido. Quem é você e por que me salvou? Regina piscou surpresa pela pergunta. Algo naqueles olhos âmbar lhe parecia inquietantemente familiar, como uma melodia que você não consegue identificar, mas sabe que já ouviu antes. Sou Regina Santos, enfermeira da emergência, respondeu, recuperando sua compostura profissional. E te salvei porque é meu trabalho. Faria isso por qualquer um. O homem tentou se levantar e uma expressão de dor atravessou seu rosto. Regina o deteve com firmeza, mas suavidade. Quieto, tubarãozinho. Você tem 3 costelas fraturadas e pontos suficientes para costurar um vestido de noiva. Onde estou? Perguntou ele, percorrendo o quarto com um olhar analítico. Hospital São Vicente, o Palácio da Medicina em Niterói. Regina ajustou o gotejador. Agora vai me dizer seu nome ou prefere que continue te chamando de Lázaro? O homem guardou silêncio por alguns segundos, como se estivesse calculando sua resposta. Não me lembro, murmurou finalmente. Regina arqueou uma sobrancelha, cética. Amnésia? Que conveniente. Também esqueceu que dirigia uma moto de luxo em alta velocidade? É isso que eu fazia? Seus olhos revelaram um brilho estranho, não de confusão, mas de interesse. É o que dizem os paramédicos. Te encontraram na estrada para a região dos lagos, sem identificação, sem celular. Só um relógio caríssimo feito em pedaços. O homem tocou instintivamente seu pulso nu. Regina notou o gesto. Calma, está guardado. Embora duvide que volte a funcionar, fez uma pausa. Realmente não se lembra de nada? Ele negou com a cabeça. Regina suspirou, não totalmente convencida. Bem, Lázaro, terei que avisar o serviço social. Talvez apareça alguém te procurando. Enquanto isso, consultou seu relógio. Meu plantão terminou há 3 horas. Voltarei esta noite. Espere. A voz do homem soou mais firme do que seria esperado. Obrigado. Me disseram que você doou sangue. Regina deu de ombros, desconfortável com o agradecimento. Tinha que ser feito. Descanse. Ao sair, cruzou com Marcelo, que lhe piscou o olho. Como está seu ressuscitado? Acordado, e com amnésia, supostamente. Não acredita nele? Regina mordeu o lábio. Tem algo nele. Não sei, seus olhos não parecem confusos. Parecem calculistas. 12 horas depois, Regina voltava ao hospital com olheiras profundas e uma garrafa térmica de café. Tinha dormido apenas 5 horas, preocupada com seu irmão mais novo, Carlos, cuja diálise havia se complicado. De novo. Como está nosso paciente misterioso? Perguntou a Lúcia enquanto registrava sua entrada. Pergunta por você. Lúcia sorriu com malícia. E não me surpreende, é lindíssimo sob todos aqueles hematomas. É um paciente, Lu,
e provavelmente um riquinho que dirigia como louco. E daí? O amor não distingue classes sociais, brincou Lúcia. Nem hospitais psiquiátricos, pelo que vejo, replicou Regina, dirigindo-se aos elevadores. Ao entrar no quarto 307, encontrou seu paciente sentado na cama, folheando uma revista. Parecia diferente. Tinha-se barbeado e seu cabelo castanho escuro estava penteado para trás, revelando feições aristocráticas. Vejo que alguém está se sentindo melhor, comentou Regina enquanto verificava o monitor cardíaco. Bom dia, enfermeira Santos, respondeu ele com um sorriso encantador. Regina, corrigiu ela automaticamente. Lembrou de algo? Pequenos fragmentos. Gosto de café preto. Odeio gravatas. E acho que tenho um cachorro, ou talvez seja uma lembrança da infância. Regina anotou na ficha. Bem, é um começo. Dr. Navarro virá examiná-lo em 1 hora. Tirou um estetoscópio. Respire fundo. Enquanto verificava seus pulmões, notou que ele a observava com intensidade. Não era o típico olhar lascivo que as enfermeiras recebiam. Era curiosidade. Como se ela fosse um enigma que ele quisesse resolver. Você trabalha demais, comentou ele de repente. Regina se surpreendeu. Como? Você tem marcas de cansaço e seu uniforme está impecável, o que significa que é meticulosa, mas seus sapatos estão mais gastos do que o normal para uma enfermeira. Caminha muito dentro e fora do hospital. Regina o olhou, entre impressionada e irritada. De repente você é Sherlock Holmes? Para alguém com amnésia, observa bastante. Ele sorriu, sem se desculpar. Talvez eu fosse detetive. Ou talvez seja um ricaço acostumado a analisar as pessoas para manipulá-las, respondeu ela, guardando seu estetoscópio. Por que presume que sou rico? Suas mãos, apontou Regina. Não tem calos. E você fala como alguém acostumado a ser ouvido. Foi a vez dele parecer impressionado. Touché, enfermeira Santos. A porta se abriu. Sofia Ribeiro entrou, com seu jaleco imaculado e sua prancheta dourada. Bom dia. Seu sorriso se dirigiu exclusivamente ao paciente. Sou Sofia Ribeiro, chefe de enfermagem. Vim me certificar de que está recebendo o melhor atendimento. Estou, respondeu ele olhando para Regina. A enfermeira Santos é excepcional. Sofia estreitou os olhos. Santos, o Dr. Mendonça precisa de ajuda no 312. Estou no meio de... Agora. Regina apertou os lábios. Assentiu brevemente ao paciente e saiu. Quando voltou, 1 hora depois, encontrou o quarto transformado. Havia flores, um novo roupão de seda e comida que definitivamente não vinha da cantina do hospital. Vejo que conquistou a chefe, comentou sem esconder seu sarcasmo. Não fiz de propósito, respondeu ele, deixando de lado uma bandeja com frutas frescas. Prefiro sua companhia, sendo sincero. Ela me trata como se eu estivesse em um spa de luxo. E eu como te trato? Como uma pessoa. É refrescante. Regina teve que admitir que gostou da resposta. Bem, agora você precisa caminhar um pouco. Ordens médicas. Ele se levantou com dificuldade. Regina o segurou pelo braço. Não tem cadeira de rodas? Para quê? Você tem 2 pernas em perfeito estado. Você é durona, enfermeira Santos. E você é mole demais, senhor sem nome. E, por favor, pare de dizer enfermeira Santos como se fosse um filme dos anos 50. Percorreram o corredor lentamente. Ele parou diante da janela, observando a cidade. E se eu nunca recuperar a memória? Perguntou em voz baixa. Regina o olhou, notando uma vulnerabilidade que não havia visto antes. Então você constrói uma nova, respondeu com simplicidade. Não seria o fim do mundo. Você é sempre tão otimista? Não é otimismo, é sobrevivência. Acredite, já vi pessoas perderem coisas muito piores que a memória e seguirem em frente. Seus olhos se encontraram. Por um instante, algo invisível, mas poderoso vibrou entre eles. O momento se quebrou quando o telefone do posto de enfermagem tocou. Regina o acompanhou de volta ao quarto. Descanse. Voltarei para a medicação da noite. Horas mais tarde, Regina passava na frente do quarto 307, quando ouviu uma voz tensa do outro lado da porta entreaberta. Preciso que continuem investigando. Tem algo podre acontecendo aqui.
Regina ficou imóvel diante da porta entreaberta, com o coração batendo contra as costelas. A voz do suposto amnésico soava completamente lúcida, autoritária, inclusive. Respirou fundo e empurrou a porta. Com quem estava falando? O homem deu um sobressalto e deixou cair o telefone sobre o lençol. Um modelo de última geração, discreto, mas evidentemente caro. Apareceu entre meus pertences, explicou, recuperando a compostura. Tentava ver se havia contatos que me parecessem familiares. Seus olhares se cruzaram como espadas em um duelo silencioso. Regina avançou até a janela e abriu as cortinas, revelando um amanhecer prematuro sobre Niterói. Você mente, disse finalmente, virando-se para ele. Sua amnésia é tão real quanto meu título de neurocirurgiã. Um sorriso torto apareceu no rosto masculino. E mesmo assim você salvou minha vida. Começo a questionar se foi uma boa ideia. O silêncio se densificou entre ambos. Ele suspirou, passando uma mão pelo cabelo. Me chamo Gabriel. Só Gabriel? Como Madonna ou Cher? Regina cruzou os braços. Gabriel Monteiro da Veiga, completou ele, estudando sua reação. Regina franziu a testa, processando a informação. Monteiro da Veiga? Como a ala leste do hospital? Como todo o hospital, tecnicamente, corrigiu ele. Meu avô o fundou, meu pai o dirige, ou deveria. Regina sentiu que o chão se movia sob seus pés. Havia doado sangue ao herdeiro do império hospitalar, ao príncipe do castelo médico, onde ela era apenas uma serviçal com uniforme branco. Fascinante, conseguiu articular. E sua amnésia seletiva tem algum propósito ou simplesmente gosta de enganar os funcionários? Gabriel a convidou a sentar-se com um gesto. Não posso te contar tudo, mas estou aqui por uma razão. Pessoas como você estão pagando o preço de decisões corruptas. Pessoas como eu, trabalhadoras, honestas, as que sustentam este lugar enquanto outros se beneficiam. Regina pensou em Carlos, nos custos estratosféricos de seu tratamento. Por que confiaria em mim? Porque você me tratou igual quando eu era um desconhecido e quando soube meu sobrenome. Isso é incomum. Uma risada seca escapou dos lábios de Regina. Talvez simplesmente não me impressionem sobrenomes pomposos. Exatamente por isso. Os olhos âmbar brilharam com intensidade. Preciso de uma aliada dentro do sistema. Alguém que veja o que eu não posso ver. E o que eu ganho com isso? A satisfação de fazer justiça, ante seu olhar cético, acrescentou. E um programa de atenção médica melhorado para os funcionários e suas famílias. O pulso de Regina acelerou pensando em Carlos. Tentador, mas perigoso. Sofia já me tem em sua lista negra. Ela é parte do problema. Isso não me surpreende, Regina consultou seu relógio. Preciso ir, meu irmão me espera. Irmão? Carlos, diálise 3 vezes por semana. Graças às maravilhosas prestações que sua família concede tão generosamente. O sarcasmo cortou o ar entre ambos. Gabriel encaixou o golpe sem pestanejar. Deixe-me ajudá-la. Não preciso de caridade. Não é caridade, é um pedido de desculpas e um adiantamento pela sua colaboração. Durante as semanas seguintes, uma estranha cumplicidade floresceu entre eles. Regina facilitava a Gabriel acesso a registros, conversas, procedimentos. Ele permanecia internado, fingindo complicações para prolongar sua estadia, enquanto recolhia provas sobre faturamentos fraudulentos e tratamentos desnecessários. À noite, quando o hospital cochilava sob luzes tênues, compartilhavam descobertas e teorias. Às vezes também risadas e fragmentos de suas histórias pessoais. Por que enfermagem? Perguntou Gabriel uma noite, enquanto revisavam prontuários. Minha mãe era costureira. Me ensinou que mãos hábeis podem reparar o que está quebrado, respondeu ela sem levantar os olhos. Descobri que gostava de reparar pessoas. Você faz isso bem. Reparar pessoas? Fazer com que importem. Regina levantou os olhos, surpresa ante a sinceridade de seu tom. E você? Por que abandonou o negócio da família? Diferenças irreconciliáveis. Sua mandíbula se tensionou. Meu pai confundiu um hospital com uma mina de ouro. Os olhares de ambos se prenderam na penumbra.
Regina sentiu uma atração magnética por ele, uma força que ignorava seu bom senso, sua experiência, todos os alarmes. Seu telefone vibrou, quebrando o encanto. Carlos está com febre, anunciou, levantando-se abruptamente. Preciso ir. Use meu carro. Gabriel lhe estendeu umas chaves. Pegarei o ônibus, como sempre. Às 3 da madrugada? Não seja teimosa. Regina hesitou antes de aceitar as chaves. A bomba estourou numa quinta-feira de manhã. Santos, na minha sala e agora. A voz de Sofia retumbou pelo corredor. Sobre a escrivaninha de mogno, reluzia um prontuário marcado como confidencial. Sabe quem é realmente seu paciente favorito? Sofia empurrou uma fotografia para ela. Regina observou a imagem. Gabriel de terno apertando as mãos de executivos farmacêuticos. Ao lado, lia-se: Gabriel Monteiro da Veiga, herdeiro rebelde, investiga irregularidades no sistema hospitalar. Eu sabia, murmurou. Sabia? Sofia se inclinou com olhos brilhantes de malícia. Então admite sua cumplicidade. Minha o quê? Roubo de prontuários confidenciais, acesso não autorizado a registros financeiros. Sofia sorriu. Está suspensa. Pendente de demissão permanente. O piso balançou sob Regina. Você não pode fazer isso. Observe, Sofia deslizou outro documento. Seu irmão Carlos Santos. Programa especial de diálise. Seria uma pena se fosse transferido para o sistema público, não é? Regina sentiu náuseas, mas se manteve erguida. Você é desprezível. E você, desempregada. Entregue seu crachá. Com mãos trêmulas de raiva, Regina colocou seu crachá sobre a escrivaninha. A porta de seu apartamento retumbou sob golpes insistentes. Regina, abra, por favor. Reconheceu a voz de Gabriel. Carlos a olhou do sofá, pálido e confuso. Quem é? Ninguém importante, respondeu, mas os golpes continuaram. Finalmente abriu, enfrentando Gabriel pela primeira vez fora do hospital. Sem roupa de paciente, vestido com roupas elegantes, mas simples, parecia ainda mais imponente. Como encontrou meu endereço? Recursos humanos. Acabei de saber. Parou ao ver Carlos. Você deve ser o irmão. Carlos, magro e com a palidez característica dos pacientes renais, assentiu. Você deve ser o ricaço que minha irmã salvou. Carlos, repreendeu Regina. Só digo o óbvio. Carlos tossiu fracamente. Te suspenderam por culpa dele, não é? A tensão coalhou o ambiente. Gabriel contemplou o apartamento pequeno, mas impecável, os remédios alinhados sobre a mesinha, a máquina de diálise domiciliar em um canto. O silêncio no apartamento de Regina se espessou como névoa invernal. O olhar de Gabriel percorreu cada canto do modesto espaço, detendo-se em fotografias familiares, nos frascos de medicamentos, na manta gasta sobre os joelhos de Carlos. Precisamos conversar, disse finalmente, dirigindo-se a Regina. Já não trabalho para você, cortou ela. Nem para ninguém, aparentemente. Carlos tentou se levantar, mas um ataque de tosse o dobrou sobre si mesmo. Regina correu para seu lado, ajustando o oxigênio suplementar com a precisão mecânica, de quem repetiu o gesto milhares de vezes. Você deveria ir embora, murmurou sem olhar para Gabriel. Não até esclarecer isso, insistiu ele, aproximando-se. Não sabia sobre sua suspensão. Jamais permitiria que te prejudicassem por me ajudar. Permitiria? Regina se virou com fogo nos olhos. Quem você pensa que é? O dono do universo? Tecnicamente, ele é o dono do hospital, interveio Carlos com ironia enfraquecida. Coproprietário, corrigiu Gabriel automaticamente. E esse é precisamente o problema. Regina exalou longamente, passando uma mão pelo rosto cansado. Carlos, você precisa descansar. A medicação... Estou bem, interrompeu seu irmão. Quero ouvir o que o Sr. Milhões tem a dizer. Gabriel aceitou a hostilidade com um aceno. Os prontuários que encontraram no seu armário. Como chegaram lá? Que prontuários? Jamais guardei documentos do hospital. Seria estúpido. Alguém os plantou, concluiu Gabriel, confirmando suas suspeitas. Sofia soube que estávamos colaborando. Regina se deixou cair numa cadeira desgastada. Colaborando.
Que palavra tão elegante para descrever como você me manipulou. Nunca quis. O que esperava? Cortou ela com voz afiada. Que a enfermeira humilde te ajudasse a salvar sua consciência privilegiada. Um projeto de caridade para se sentir melhor. Não foi assim. Então como foi? Apareceu na minha vida sangrando, me fez acreditar que precisava de ajuda. Me usou como peão no seu jogo de tronos corporativo. Carlos observava a troca com interesse crescente, seus olhos movendo-se entre ambos, como em uma partida de tênis. Você tem razão, admitiu Gabriel finalmente. No início você era apenas conveniente, uma funcionária com acesso sem conexões com a diretoria. Pelo menos é honesto agora. Regina se levantou dirigindo-se à porta. Obrigada pela confissão. Agora, se me dá licença... Mas depois conheci você. A voz de Gabriel a deteve. Vi como tratava os pacientes, como defendia os residentes quando os diretores os pressionavam, como doou sangue para um desconhecido sem pensar 2 vezes. Regina permaneceu imóvel, de costas para ele. O que começou como estratégia se transformou em admiração, continuou Gabriel aproximando-se, e depois em algo que ainda não posso nomear. Parece que ele gosta de você, maninha, comentou Carlos com um sorriso fraco. Cala a boca, Carlos, ordenou Regina, mas sem verdadeira irritação. Vou consertar isso, prometeu Gabriel. Devolverei seu emprego, protegerei o tratamento de Carlos e exporei toda a corrupção, custe o que custar. Regina finalmente se voltou, cruzando os braços. Por que deveria acreditar em você agora? Porque pela primeira vez não tenho nada a ganhar, respondeu ele com simplicidade. Só muito a perder. Seus olhares se encontraram, transmitindo verdades que as palavras não conseguiam expressar. Preciso de tempo para pensar, concedeu Regina finalmente. O tempo é precisamente o que não temos. Gabriel consultou seu relógio. Amanhã há uma coletiva de imprensa. Meu pai anunciará a expansão do hospital, sobre os alicerces de uma fraude massiva. E o que planeja fazer? O sorriso de Gabriel adquiriu um fio perigoso. Interromper. Amanhã amanheceu cinzenta, como presságio de tempestade. Regina não havia dormido, dividida entre a raiva, a preocupação com seu sustento e um sentimento inquietante por Gabriel que se negava a nomear. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Ligue à televisão, canal 8. A tela mostrou o saguão principal do Hospital São Vicente. Bandeiras corporativas, arranjos florais, executivos internos caros. Fernando Monteiro da Veiga, patriarca do Império Hospitalar, se aproximava do púlpito com o sorriso ensaiado de quem nasceu para os holofotes. Hoje anunciamos uma nova era para a saúde em Niterói. A câmera captou Sofia entre os presentes, radiante em um terno cor champanhe, junto a seu pai, o diretor médico. Carlos se acomodou no sofá. Seu namorado vai armar um espetáculo, não é? Ele não é meu namorado, respondeu Regina automaticamente, sem tirar os olhos da tela. O patriarca continuava seu discurso sobre inovação e excelência. De repente, um murmúrio percorreu a audiência. A câmera girou bruscamente. Gabriel Monteiro da Veiga avançava pelo corredor central. Não vestia como executivo, mas com simplicidade estudada. Camisa branca, calça escura. Similar ao uniforme administrativo do hospital. Filho, Fernando interrompeu seu discurso com um sorriso tenso. Não esperávamos sua presença. Evidentemente, respondeu Gabriel, aproximando-se do púlpito. Nunca esperam que eu apareça quando há algo a esconder. Os flashes das câmeras estouraram como relâmpagos. Os repórteres se inclinaram para a frente, farejando sangue. Talvez pudéssemos discutir isso em particular, sugeriu Fernando, mantendo o sorriso congelado. Como discutimos em particular as negligências médicas, as cobranças fraudulentas, os tratamentos desnecessários a pacientes segurados? Um suspiro coletivo percorreu a audiência. Regina levou uma mão à boca. Ele vai se imolar, murmurou incrédula. A câmera captou Sofia, cujo rosto havia perdido toda a cor. Seu pai, o Dr. Ribeiro, sussurrava freneticamente a um segurança. Gabriel tirou um pendrive do bolso, levantando-o para que todos vissem. Aqui tenho provas de como este hospital,
Seu hospital, nosso hospital, traiu sua missão fundacional. E não estou sozinho nesta denúncia. A câmera focou a mão de Gabriel, segurando a identificação do hospital com a fotografia de Regina. Não! Exclamou Regina, levantando-se de um salto diante da televisão. O que ele está fazendo? Na tela, o caos se desencadeava na coletiva de imprensa. Os jornalistas lançavam perguntas como projéteis, os flashes cegavam. E Fernando Monteiro da Veiga tentava manter uma fachada de controle que desmoronava a cada segundo. Este homem está alterado, declarou Fernando, apontando para seu filho. Lamentavelmente, seu recente acidente afetou seu julgamento. A câmera capturou a expressão impassível de Gabriel. Meu acidente abriu meus olhos. Permitiu-me ver este império da perspectiva de um paciente comum. O que encontrei foi negligência sistemática, ganância institucionalizada e uma traição absoluta aos princípios que meu avô estabeleceu. O telefone de Regina vibrou com uma chamada. Número desconhecido. Alô? Regina Santos. A voz de um homem desconhecido soava profissional, quase metálica. Sou Júlio Mendonça, do Notícias Fluminense. Poderia confirmar sua relação com as acusações que Gabriel Monteiro da Veiga está fazendo? Regina desligou, atordoada. O telefone voltou a tocar imediatamente. Outro número desconhecido. Desligue, sugeriu Carlos. Isso está apenas começando. Na televisão, Gabriel continuava sua exposição com a precisão cirúrgica de quem planejou cada palavra. Os registros mostram procedimentos fantasma faturados a seguradoras, pacientes submetidos a exames desnecessários. Medicamentos genéricos cobrados como de marca. Fernando tentou interromper, mas Gabriel elevou a voz. E por trás desse sistema, dois arquitetos principais, o diretor médico Augusto Ribeiro. A câmera focou o pai de Sofia, lívido, e meu próprio pai, que sacrificou a integridade pelos dividendos. Seguranças se aproximavam do púlpito. Fernando fazia gestos frenéticos para que cortassem a transmissão. E nenhum desses abusos teria vindo à luz sem a coragem de uma enfermeira que arriscou tudo pela verdade. A imagem de Regina, ampliada de seu crachá do hospital, apareceu em uma tela gigante atrás de Gabriel. Aplausos isolados surgiram entre a audiência médica presente. O telefone fixo começou a tocar. Carlos o olhou com apreensão. Não atenda. A porta do apartamento retumbou sob golpes contundentes. Senhorita Santos, abra a porta. Imprensa! Regina espiou cautelosamente pela janela. A rua normalmente tranquila fervilhava com vans de notícias, câmeras, microfones. Isso é um pesadelo, murmurou. A transmissão ao vivo mostrou Sofia abrindo caminho entre a multidão até alcançar um microfone. Como chefe de enfermagem, devo esclarecer que Regina Santos foi suspensa por roubo de informação confidencial, declarou com voz trêmula, mas decidida. Não é nenhuma heroína. É uma funcionária ressentida conspirando com o filho rebelde para destruir a reputação de nossa instituição. A câmera voltou para Gabriel, cujo sorriso era inquietantemente sereno. Antecipei essa resposta. Fez um gesto e uma assistente lhe entregou um tablet. Na tela gigante apareceu um vídeo. Sofia mexendo no armário de Regina, colocando uma pasta. O rosto de Sofia se descompôs visivelmente. Manipulação, balbuciou. Esse vídeo está editado. A data e hora estão certificadas, contrapôs Gabriel. Assim como este outro material. A tela mudou para uma gravação de áudio. A voz inconfundível de Sofia ressoou pelos alto-falantes. Pai, precisamos de mais receita do setor oncológico. Duplique as sessões de radioterapia em pacientes de seguro premium. Ninguém questionará a precaução médica. Um silêncio sepulcral caiu sobre a audiência. Augusto Ribeiro cambaleou visivelmente. Um jornalista gritou. Doutor Ribeiro, o senhor confirma essas acusações? Fernando Monteiro da Veiga tomou o microfone com mãos trêmulas. Estas graves acusações serão investigadas internamente. Enquanto isso, suspendemos esta coletiva. Tarde demais. A tempestade já havia sido desencadeada. As horas seguintes transcorreram como um turbilhão. Regina e Carlos se refugiaram na casa de Lúcia, escapando do assédio midiático.
As notícias mostravam imagens do hospital sitiado por manifestantes, pacientes exigindo revisão de seus prontuários, autoridades sanitárias entrando com maletas oficiais. Você se tornou um símbolo, comentou Lúcia servindo chá para Regina. A enfermeira que desafiou o sistema. Eu não queria ser símbolo nenhum, protestou Regina. Só fazia meu trabalho. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Preciso te ver, estou embaixo. G. Regina espiou cautelosamente. Um carro discreto esperava, com vidros escuros. Volto em um momento, anunciou, pegando sua jaqueta. O motorista abriu a porta traseira sem dizer palavra. No interior, Gabriel a esperava, com aspecto exausto, mas determinado. Você desencadeou o inferno. Foi a saudação de Regina. Era necessário. Me expor publicamente? Me transformar no rosto da sua cruzada? Não tive escolha. Gabriel esfregou os olhos vermelhos. Tentaram me desacreditar usando meu acidente. Precisava mostrar que não estava sozinho. Poderia ter me consultado. Você não teria aceitado. Regina não pôde contestar isso. E agora? O conselho diretor está em sessão de emergência. Meu pai e Ribeiro estão encurralados. Surgiram mais denúncias internas. E seu plano para mim? Continuar me usando como escudo? Gabriel a olhou diretamente, sem máscaras. Meu plano é oferecer a você o que merece. A direção do programa social do hospital. Reestruturado, com fundos reais sem cortes arbitrários. Regina piscou desconfiada. Por que eu? Porque você entende o que realmente significa cuidar dos outros, respondeu ele com simplicidade. Eu entendo de números, estratégias, gestão. Você entende de pessoas. O carro parou diante de um edifício elegante. Regina reconheceu a sede administrativa do conglomerado hospitalar. O conselho quer conhecê-la, explicou Gabriel. Agora? Agora. Regina sentiu vertigem. Usava jeans gasto e uma blusa simples. Seu cabelo preso apressadamente, sem maquiagem. Não estou preparada para... Você está perfeita, interrompeu Gabriel. Real, autêntica, exatamente o que eles precisam ver. Enquanto subiam no elevador privativo, Gabriel roçou sua mão tentativamente. Regina não a retirou. Aconteça o que acontecer lá dentro, murmurou ele. Quero que saiba que o que sinto por você não fazia parte de nenhum plano. As portas se abriram, revelando um corredor marmóreo que conduzia a uma imponente sala de reuniões. Através das portas envidraçadas, Regina distinguiu Sofia e seu pai, sentados em uma extremidade com expressões devastadas. Nesse instante, um assistente se aproximou correndo, entregando um tablet a Gabriel. Seu rosto escureceu ao ler o conteúdo. — O que aconteceu? Perguntou Regina. Gabriel lhe mostrou a tela. Um documento digitalizado com a assinatura de Regina ao pé, autorizando tratamentos experimentais sem consentimento informado dos pacientes. Regina contemplou o documento com incredulidade crescente. Sua assinatura, uma falsificação perfeita, autorizava procedimentos experimentais em pacientes de oncologia. Isso é absurdo. Sua voz emergiu tensa, controlada. Jamais assinei algo assim. Gabriel estudou a tela com um olhar analítico. É um trabalho profissional. Provavelmente utilizaram algum formulário que você realmente assinou como modelo. O corredor marmóreo parecia estreitar-se ao redor deles. Através do vidro, Regina percebeu movimento na sala de reuniões. Os executivos se viravam para a porta, expectantes. Não posso entrar ali, murmurou recuando. Estão me armando uma cilada. Qual é a última tentativa desesperada deles? Gabriel segurou suavemente seu braço. Pense, se tivessem algo realmente sólido contra você, teriam apresentado antes, não agora que estão encurralados. A lógica era impecável, mas o medo não atende a razões. Regina lembrou de sua mãe sempre cautelosa diante das promessas dos poderosos. Me dê 5 minutos, pediu Gabriel ao ver sua hesitação. Esclarecerei isso antes que você entre. Deixou-a em um escritório adjacente, com paredes de vidro fosco que permitiam ver silhuetas, mas não detalhes. Regina observou a sombra de Gabriel desaparecer na sala de reuniões. Vozes elevadas, gestos bruscos, documentos agitados no ar.
Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcelo. Já viu isso? Anexava uma notícia recém-publicada. Denúncia contra Hospital São Vicente. Mais funcionários quebram o silêncio. A imagem mostrava vários trabalhadores do hospital, incluindo Marcelo, reunidos diante da mídia. Uma onda de gratidão a invadiu. Não estava sozinha. A porta se abriu bruscamente. Não era Gabriel, mas Sofia, com a maquiagem borrada e uma expressão febril. Satisfeita? Disparou, fechando atrás de si. Você destruiu o legado da minha família. Regina manteve a calma. Você o destruiu primeiro, Sofia, com cada paciente que utilizou como fonte de receita. Você não entende nada. Sofia se aproximou tremendo. Este negócio exige sacrifícios. Meu pai dedicou sua vida a construir nossa posição. À custa de quantas vidas? À custa das necessárias, explodiu Sofia. Você acha que a medicina de elite se sustenta com boas intenções? Alguém deve pagar pelo progresso. Não assim. E o que propõe? Fantasias socialistas onde todos recebem atendimento premium sem custo? Acorde, Regina. O mundo não funciona com seus ideais de enfermeira salvadora. Regina observou a mulher à sua frente, impecavelmente vestida, educada nas melhores instituições, herdeira de privilégios e completamente vazia por dentro. Eu tenho pena de você, Sofia. Compaixão, riu amargamente. Guarde para si. Quando tudo isso terminar, continuaremos ricos. E você continuará sendo ninguém. A porta voltou a se abrir. Gabriel entrou com expressão severa. Sofia, sua presença é requisitada no conselho. Seu tom não admitia réplica. Sofia se ergueu, recuperando sua máscara de compostura. Não cante vitória, enfermeira, sussurrou ao passar junto a Regina. Isso apenas começou. Quando a porta se fechou, o silêncio caiu como um manto pesado entre Regina e Gabriel. A assinatura foi roubada de formulários legítimos, explicou ele finalmente. O analista digital já confirmou. Além disso, deixou uma pasta sobre a mesa. Continha declarações assinadas de médicos e enfermeiras, todas respaldando a integridade profissional de Regina. Marcelo organizou isso em tempo recorde, acrescentou Gabriel. Regina folheou os documentos, reconhecendo nomes de colegas, inclusive alguns que mal conhecia. Por que fariam isso por mim? Porque você representa algo que eles acreditavam perdido: integridade. Seus olhares se encontraram, despojados de pretensões e defesas. Pela primeira vez, Regina viu o homem por trás do sobrenome. Vulnerável, cansado, sincero. O conselho está pronto para ouvi-la, continuou Gabriel. Se ainda quiser entrar. Regina inspirou profundamente. O que acontecerá com Sofia e seu pai? Investigação criminal. Os acionistas exigem transparência total para salvar a reputação do hospital. E seu pai? A expressão de Gabriel endureceu. Demissão forçada. Conservará ações, mas sem poder executivo. Sinto muito. Não sinta, disse com simplicidade. Escolhemos caminhos diferentes há muito tempo. Regina acariciou distraidamente a pasta com as declarações de apoio. Tudo isso por um acidente de moto. Você acredita em destino? Acredito em consequências. Cada decisão nos leva a algum lugar. Minha decisão de pilotar naquela noite me levou até você. Gabriel se aproximou, reduzindo o espaço entre ambos. A melhor consequência imprevista. O ar entre eles se carregou de eletricidade. Regina sentiu aquela atração magnética novamente, mais forte que seus receios, que seu sentido de autopreservação. Com um movimento fluido, Gabriel eliminou a distância. Seus lábios encontraram os dela em um beijo contido por tempo demais. Um beijo que sabia a café amargo, a noites em claro, a verdades recém-descobertas. Regina se permitiu um instante de rendição antes de se separar. Isso complica tudo, murmurou. Ou simplifica, respondeu ele sorrindo levemente. Você não está cansada de complicações? Uma batida discreta na porta interrompeu o momento. Um assistente anunciou que o conselho aguardava. Caminharam juntos pelo corredor, sem se tocar, mas perfeitamente sincronizados. Diante da imponente porta de mogno, Regina parou. Se eu entrar ali e aceitar o que oferecem, mudarão minhas expectativas, minha rotina, toda a minha vida.
É isso que você teme? Temo descobrir que não sou capaz. Que este mundo de decisões corporativas e políticas institucionais me destrua. Gabriel assentiu, compreendendo. Ou talvez seja esse mundo que precise que alguém como você o transforme. Regina endireitou os ombros e contemplou a porta fechada à sua frente. Atrás aguardava um futuro incerto, responsabilidades enormes, batalhas que apenas começavam. Só há uma forma de saber, disse finalmente, empurrando a porta para um novo capítulo de sua vida. 6 meses transformaram o Hospital São Vicente. Os corredores respiravam diferente, como se o edifício mesmo tivesse despertado de um longo letargo ético. Regina contemplava a cidade de sua nova sala, um espaço modesto comparado aos escritórios executivos, mas estrategicamente localizado entre a administração e as áreas de atendimento. Uma ponte entre mundos antes separados por abismos de privilégio. A porta se abriu sem anúncio prévio. Só uma pessoa entrava assim. Reunião terminada, anunciou Gabriel, afrouxando a gravata. Os investidores estão encantados com os números do trimestre. Surpreende a eles que a honestidade seja rentável? Regina girou, apoiando-se contra a janela. Surpreende a eles que eficiência e humanidade possam coexistir. Gabriel se aproximou, beijando-a brevemente. O novo protocolo de triagem reduziu os tempos de espera em 40%. Porque finalmente escutamos quem faz o trabalho real. A transformação havia sido gradual, mas implacável. Cada departamento revisado, cada procedimento questionado, cada orçamento justificado. Regina havia insistido em começar pela base. Melhores condições para os funcionários significavam melhor atendimento para os pacientes. Pronta para a inauguração? Perguntou Gabriel, consultando seu relógio. Regina assentiu, embora a ansiedade borbulhasse em seu estômago. Hoje apresentavam o projeto que ela havia defendido desde o primeiro dia. Uma unidade dedicada exclusivamente a pacientes com doenças renais crônicas, com tecnologia de ponta e tarifas escalonadas segundo capacidade econômica. Carlos já está lá embaixo, super animado com seu novo cargo, acrescentou Gabriel. A recuperação de seu irmão havia surpreendido a todos. Com um tratamento adequado e sem o estresse constante por custos, seu corpo havia respondido positivamente. Agora coordenava o programa de acompanhamento emocional para pacientes crônicos. E os jornalistas, pontualmente famintos por manchetes. Desta vez positivas, espero. A história havia ocupado manchetes durante semanas. A enfermeira que reformou o sistema. Herdeiro rebelde transforma império médico. Do escândalo à inovação social. A queda dos Ribeiro derivou em investigações que sacudiram todo o setor hospitalar privado. Regina ajustou o blazer novo, uma concessão ao seu cargo diretivo, mas conservou seus confortáveis sapatos baixos. Algumas batalhas não valiam a pena. Jamais imaginei que estaria do outro lado, confessou enquanto desciam no elevador. Do lado administrativo? Do lado com poder para mudar as coisas realmente, Gabriel entrelaçou seus dedos com os dela. Você sempre teve esse poder. Só precisava da plataforma adequada. O saguão principal fervilhava com atividade controlada. Autoridades sanitárias, médicos, enfermeiras, pacientes selecionados e meios de comunicação aguardavam diante de uma porta coberta com tecido cerimonial. Regina avistou rostos familiares. Marcelo, agora chefe do departamento de emergência, Lúcia, promovida a coordenadora de recepção, inclusive alguns antigos pacientes que havia atendido pessoalmente. Carlos se aproximou, radiante em seu uniforme novo. A estrela do momento, brincou abraçando sua irmã. Mamãe estaria tão orgulhosa. Regina sentiu um nó na garganta. Sua mãe não havia vivido para ver este dia, mas seu espírito de luta, sua ética inquebrantável, estava presente em cada decisão que tomava. Senhoras e senhores, a voz do mestre de cerimônias interrompeu seus pensamentos. Bem-vindos à inauguração de nossa nova unidade especializada. Os aplausos ressoaram enquanto Regina e Gabriel se dirigiam ao púlpito. As câmeras capturaram o contraste que tanto fascinava a mídia. Ele, herdeiro reformista, ela,
enfermeira revolucionária. A improvável aliança que havia sacudido o sistema de dentro. Hoje culminamos apenas a primeira fase de nossa transformação, começou Gabriel. Mas nenhuma mudança estrutural seria possível sem o coração deste projeto. A pessoa que me lembrou por que os hospitais realmente existem. Cedeu o microfone a Regina, que enfrentou o público com a mesma determinação com que havia enfrentado Sofia meses atrás. Um hospital não são seus edifícios nem sua tecnologia, declarou com voz clara. Um hospital são as pessoas que curam e as que são curadas. Durante tempo demais esquecemos disso. Seu discurso foi breve, despojado de tecnicismos e frases grandiloquentes. Falou de dignidade em momentos vulneráveis, de acessibilidade como direito, de compaixão como parte do tratamento. A doença não distingue sobrenomes nem contas bancárias, concluiu. Nosso cuidado também não deveria fazê-lo. Os aplausos estouraram com sinceridade. Regina e Gabriel avançaram para a porta coberta. Juntos, retiraram o tecido, revelando uma placa elegante, mas sóbria. Unidade Nefrológica Helena Santos. Regina conteve a respiração. O nome de sua mãe, a costureira que havia falecido sem poder pagar tratamentos que agora seriam acessíveis para famílias como a sua. Surpresa, sussurrou Gabriel em seu ouvido. Aprovaram ontem. As câmeras capturaram o que a mídia chamaria depois o momento humano do ano. A férrea diretora quebrando-se em lágrimas genuínas diante da homenagem inesperada. Carlos se uniu ao abraço, formando um círculo perfeito de cura familiar. O entardecer pintava o horizonte quando Regina finalmente retornou à sua sala. O dia havia sido extenuante, mas triunfal. Os primeiros pacientes ingressariam amanhã. Gabriel a esperava, contemplando a mesma vista que ela admirava cada manhã. Arrependida de alguma decisão? Perguntou, oferecendo-lhe uma xícara de chá. Regina negou suavemente. Mesmo de doar sangue a um estranho ferido? Um sorriso curvou seus lábios. Especialmente disso. Gabriel se aproximou tomando-a pela cintura com delicadeza. Seu olhar ainda refletia espanto, como se não terminasse de acreditar na existência desta mulher que havia transtornado seu mundo ordenado. Nunca pensei que doar sangue fosse ganhar um coração, murmurou contra seu cabelo. E eu nunca pensei que um paciente sem nome terminaria sendo o nome mais importante na minha vida. O silêncio os envolveu, cúmplice e curador. Abaixo, a cidade acendia suas luzes como estrelas terrestres. O hospital pulsava com vida renovada, com propósito redescoberto. E no silêncio do hospital, 2 batimentos em uníssono prometiam nunca se separar. E você? De que canto do Brasil tem acompanhado as aventuras de Regina e Gabriel? Talvez tenha lido esta história em uma sala de espera de hospital e sentido uma conexão especial? Ou talvez no transporte público, identificando-se com essa enfermeira que doou mais que sangue? Doou seu coração. Assim como Regina encontrou sua voz para mudar um sistema, conte-nos como esta história ressoou em você. Conhece algum herói anônimo de jaleco branco que merece reconhecimento? Lembre-se, às vezes, como em nossa história, os encontros mais inesperados são os que mudam nosso rumo para sempre. Qual foi seu paciente sem nome que transformou sua vida? Compartilhe sua experiência e mantenhamos vivo o espírito de Entre Jalecos e Segredos.